para todas, para todos. É um grande prazer vê-los de novo. Estou iniciando com vocês mais uma aula sobre história do Brasil e agora transferência da corte portuguesa para o Brasil no início do século XIX. Vou compartilhar com vocês aí um, um PowerPoint, né? Para nós seguirmos aí o roteiro dessa nossa aula. Eu estou aparecendo aqui, deixa eu me ver aqui, né? Eu fico assim meio. Ó, não é isso que eu quero. Eu quero a transferência da corte portuguesa. Então, vamos lá. Já baixei, tá ali. Pronto, perfeito. Então, nós chegamos lá. Gente, então esse é um assunto muito interessante. O que significa transferência da coroa portuguesa para o Brasil? Um advento inédito na história, né? De uma monarquia sai do seu país, né, da sua sede, e vai para uma outra localidade, né? Ela não vai de visita, ela vai fugindo, né? Então, chegada da família da coroa portuguesa, família real portuguesa no Brasil, é um evento assim inédito na história, né? Mas o fato é que tem todo um contexto para que isso fosse possível, né? Então, já aí no início do século XIX, a França está dominando toda a Europa, não é isso? E uma das suas ações é o chamado bloqueio econômico. É... Tá algum problema aqui, gente? Armazenamento, não, acho que está correto. A França está tomando a Europa, né, os exércitos de Napoleão Bonaparte. Então, para o grande adversário dos franceses são os ingleses. Então, Napoleão decreta o bloqueio continental, ou seja, não deixar que os países europeus continentais comercializem com a Inglaterra. Isso não é respeitado por Portugal, porque Portugal tem acordos comerciais importantes, econômicos importantes com a Inglaterra. Então, dessa forma, a coroa portuguesa não acata a determinação de Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão resolve invadir a Península Ibérica, invade a Espanha e Portugal. Então, às vésperas dos exércitos chegarem, os exércitos franceses, né, chegarem a Lisboa, a Inglaterra incentiva que a corte saia e venha para o Brasil. Então, final de novembro, né, de 1807, a coroa portuguesa lá embarca às pressas, né, com canhão em cima, etc. A frota inglesa de navios, né, ali defendendo, e embarca a coroa portuguesa para o Brasil. Olha, não embarca pouca gente, não. A coroa vem com ela aí tudo que você imaginar, de um aparelho de Estado, né? Juízes, tabeliões, generais, servidores públicos, tabeliões, escrivães, professores, padres, nobreza, aquilo
né? 2 dias tiveram que juntar tudo e fugir para o Brasil. Uma viagem penosa que vai durar, né? Você tem uma ideia, eles vão chegar no ano seguinte, né? Em janeiro do ano seguinte, eles vão chegar, navegando em mais de mês, né? Sob ataque de piolho nas mulheres, todo mundo fica careca, aquele rolo danado, né? Carestia, de fome, minha troca de roupa, um rolo danado, né? E chegam ao Brasil, aí esse mundo de navios, trazendo aí esse mundo de gente, da sua maioria absoluta, estranhas ao Brasil, né? Mas chegam aí, como é que você vai alojar esse povo todo? Certinho? A primeira chegada dos portugueses ao Brasil eles chegam em 1808, em janeiro de 1808, eles chegam na Bahia, né? No porto da Bahia, antiga capital da sede do governo colonial, né? Eles chegam na Bahia e ali Dom Pedro assina o primeiro decreto, decreto real, agora no Brasil metrópole. Agora o Brasil é a sede da corte portuguesa, da coroa, sede do governo. O Brasil agora é um grande Portugal, né? O primeiro ato que ele faz é a abertura dos portos, chamado ato a abertura dos portos das nações amigas, né? A arte brasileira já colocou isso em quadros, né? Eternizou isso em quadros. Então, na realidade, a abertura dos portos significa o fim do pacto colonial. O Brasil não é mais colônia. Agora acabou o monopólio comercial, embora no Brasil isso fosse muito flexível, né? Sempre, você vê, os holandeses tiveram a primazia no açúcar, né? Etc. Agora, os ingleses, os produtos ingleses é que entram aqui, desde o início do século XVIII, né? A partir do Tratado de Methuen, lá no início do século XVIII, né? Então, mas agora, literalmente, quer dizer, legalmente é o fim do pacto colonial. Então, o Brasil agora, como sede, ele está aberto para comercializar com todos. Em tese, os ingleses, porque quem vai se aproveitar desse processo de abertura dos portos, bem, serão os ingleses. E os que também têm a capacidade de explorar bem esse mercado, né? E vão fazer isso através de uma série de medidas, né? Eu vou falando aí para vocês, né? Dentre essas assinaturas né, da abertura dos portos, isso não significa apenas que o Brasil pode comercializar a colônia agora, não sendo mais colônia, vai comercializar com todos, mas uma série de outras medidas tem que tomar para poder ter, de fato, essa abertura da economia, correto? Então, eu coloquei aí para vocês, né, o privilégio dos ingleses, os ingleses se aproveitaram disso, vou falar mais à frente como é que isso vai se dar. Mas aí, por exemplo, a permissão de lei que permite a implantação de manufaturas no Brasil, que historicamente foi proibido, né? Você ter manufatura de qualquer natureza na colônia, né? Isenção de tributos destinados, né? Que você montou uma manufatura, isenção de tributos, que você pode comprar máquina, isenção de taxa de imposto para você comprar maquinaria para montar a indústria, né? Incentivo em dinheiro, subsídios, né, cara? Né, o governo garantindo essa implantação dessas indústrias e incentivando as invenções. Quer dizer, isso são textos normativos. Isso. É, quem vai se beneficiar mais ainda dessa abertura dos portos serão os açucareiros, né? Os algodoeiros, os produtores de algodão, de açúcar, que agora têm, né? São incentivados a exportar esses produtos agrícolas, né? Ora, essa abertura dos portos, de certa forma, os portugueses vão ficar grilados, porque, né, isso vai propiciar o próprio colono ter acesso aos benefícios dessa abertura de compra e venda agora de produtos, né? Então,
Imediatamente Dom Pedro também mete aí Dom João, né? O príncipe Dom João, que é o príncipe regente, já que Dona Maria, a rainha, estava interditada, né? Era chamada Dona Maria a Louca, ela veio com ele para o Brasil, né? Ele que era o príncipe regente. Então, Dom João VI, né? Ele regulamenta essa relação de porto, abrindo porto de Belém, porto de Recife, porto do Rio, pai, mas para que pudessem esses navios entrarem, os demais estarem ainda sobre a estrutura normativa da coroa, e a navegação de cabotagem. O que chama de navegação de cabotagem, gente, é aquela navegação costeira. Quer dizer, o Brasil não tem estradas nessa época. Então, a maioria dos produtos. E o Brasil é bem ali litorâneo, né? Não existe um Brasil interior, né? Brasil litorâneo, né? Então, as mercadorias circulavam ali na costa. Isso é que chama navegação de cabotagem, navegação costeira. O Brasil tem uma costa de mar marítimo muito grande, né? Muito extenso. Isso ficou sob o monopólio dos portugueses, né? Como eu disse, os ingleses assinou vários tratados e alianças, né? Com Portugal, com a Inglaterra, diminuindo impostos dos produtos ingleses, diminuindo a ponto de ser menor imposto sobre o produto inglês do que o próprio produto português. Bom, se bem que os portugueses não conseguiam de longe, conseguir disputar mercado com os ingleses. Os ingleses já estavam num processo de desenvolvimento industrial de produção muito mais avançado, né? Então, vamos aí para esse terceiro, né? A corte se vai para o Rio de Janeiro, né? Lá vai ser instalada a corte portuguesa. Então, Dom João chega no Rio de Janeiro em seguida, né? Logo depois desses atos ali, ele vai para o Rio de Janeiro e lá instala a corte portuguesa. Então, se torna o Brasil agora, o Rio de Janeiro, a capital do Império Português, Império Colonial Português. Não é isso? O Chico Buarque dizia, né? Ainda essa terra vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se no imenso Portugal, né? Já, já lia lá a história, o nosso querido Chico Buarque de Holanda, né? Então, ali são tratados alguns assuntos importantes, implantados, por exemplo, o Ministério da Guerra, os assuntos estrangeiros, porque tão logo Dom João chega aqui e a atenção é voltada para a Europa, que está invadida, né, para Portugal, que está invadida pelos franceses, né? Aqui o movimento de emancipação da região platina, região da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, né? Mas especialmente do Uruguai e da Argentina, né? Tem interesses portugueses naquela região, né? Então vem a Guerra Platina, Dom Pedro anexa território, por relações lá, né, de coroa, Portugal, Espanha, anexa a chamada região oriental, né, do sul aí do Brasil, anexa o Uruguai ao Brasil, via militar, né? Posteriormente Dom Pedro vai enfrentar a guerra de separação, mas então era necessário formar um exército, é isso? Mesmo que agora o contingente militar fosse de brasileiros, mas o comando é português, então você tem que ter um assunto, né? É, seria hoje aí o Ministério da Guerra, o Ministério da Defesa, e os assuntos aí, o Ministério das Relações Exteriores, né? Se manter essas relações. Agora o Brasil é sede do Império Português, né? Império Colonial Português. Então, surge a primeira imprensa no Brasil, né? Em princípio, ela é uma imprensa para publicar os atos do governo, né, da coroa, né? Posterior, a censura, lógico, naturalmente, não vai surgir em N jornais, etc. Você vai ter exemplo aí, por exemplo, de um jornal, Correio Brasiliense, que é um jornal que combatia o absolutismo
monarca combatia o colonialismo, mas ele é publicado lá na Inglaterra, né? Então há uma censura. Mas isso, essa imprensa, muito mais para atender os interesses da coroa que agora aqui estavam, né? Com eles vêm muitos livros, esses livros vão servir de base para você formar a Biblioteca Nacional, hoje, né, dos grandes centros de cultura no Brasil, a imprensa, a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, né, lá na Cinelândia, um belíssimo prédio com um acervo fantástico, né? Então, isso significa que a cultura chegou, né? As letras chegaram, não é mesmo? A Fundação do Jardim Botânico, a fundação do Jardim Botânico é fundamental, sabe? Porque o Jardim Botânico, gente, torna-se assim, um grande centro, além de ser um jardim em si, para se passear, né? Para melhorar os aspectos da, da capital agora, né? O deleite dessa fidalguia portuguesa, ele também se torna um grande centro de pesquisa, né? Em botânica no Brasil, já que esse país é fantástico, né? A sua botânica, né? A variedade de plantas e etc. Que possui. Então, visitar o Jardim Botânico é sempre um grande passeio, não só de deleite, né? De lazer, mas como também de conhecimento. Então, o Jardim Botânico significando esse centro de estudos, né? Então, abrem-se várias academias literárias, ou seja, faculdades, né? Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Faculdade de Farmácia, né? Surgem aí esses cursos, né? Até para atender essa demanda portuguesa que chegou. E aí depois vão chegando cada vez mais portugueses, aqueles que estão ligados ao Estado, né? Comerciantes, etc. Afinal, o Brasil se tornou o centro do Império Português, né? E academias literárias, artísticas e científicas, Escola de Belas Artes, desculpe, né? Escola de Belas Artes, né? Academia de Ciências, né? Faculdade, de farmácia, né? Etc., vão surgir aí a partir dessa chegada da coroa, né? Fundação do Banco do Brasil significa o quê? Que aqui Dom Pedro instalou, né? Instituiu um sistema monetário próprio no Brasil, né? Quando você fala banco, um banco do Estado que aí é o sistema monetário para atender os interesses dessa coroa, já que eles não têm acesso ao tesouro português lá em Portugal, né? Para cá chegaram várias missões científicas e artísticas, você destaca aí figuras como Malthus, né? Bávaro, sei tudo, lá da Alemanha, né? Que chegou fazendo aí altos estudos da botânica, da fauna e da flora, né? As missões artísticas francesas, Debré, Tonet, Debré, que vão aí nas aquarelas belíssimas, né? Sobre a paisagem, sobre a vida cotidiana no Brasil, os trabalhos que estão aí expostos até hoje, que nos enriquece a nossa história pictórica, né? História artística, né? Esses grandes pintores, né? Em 1815, o Brasil se torna Reino Unido a Portugal e Algarve. Significa o quê? Que agora o Brasil é Portugal, então não é uma colônia, né? Então ele é para agradar, inclusive, a elite colonial que aqui estava, né? Advinda do Brasil, né? Esses indivíduos começam a participar do governo, né? Mesmo que de muita restrição, porque o português se sente o colonizador, não é mesmo? Mas esse espírito do Brasil ter se tornado autônomo, na medida de que essa coroa aqui está, isso cada vez mais vai cair no gosto da elite brasileira e vai aí, vai, essa insurreição pernambucana não está na parada, né? Então, nós vamos voltar. Isso vai estar começando a movimentar essas relações entre Portugal e Brasil. Ora, Dom João, é, Dom João
esse quadro aqui eu tenho que apagar ele, né? Ah, não. Pelo contrário, eu falei para vocês que ia dar aula sobre insurreição pernambucana, né? Dom João vai enfrentar aqui o primeiro grande movimento durante a sua estadia aqui de insurreição, de rebelião, né? Que é a insurreição pernambucana de 1817. Então, pelo fato das diferenças regionais, o eixo econômico ter mudado para o Centro-Sul, para o Rio de Janeiro, né? Quer dizer, para os recifenses, a chegada para o povo pernambucano, o povo nordestino, a chegada da coroa no Brasil, ela, não, ela trocou Lisboa, um lugar distante, para o Rio de Janeiro, um lugar distante, 6 por meia dúzia, não alterou em absolutamente nada. Né? Então, o Nordeste já vinha sofrendo né, com esse eixo econômico voltado aí pela mineração e etc., e pela administração para o Centro-Sul, em detrimento da cada vez piores as condições do Nordeste, e no Pernambuco surge esse movimento, que é um movimento separatista, né? Está lá o Cipriano Barata de novo, um movimento separatista, agora com a participação de amplas camadas sociais, não só populares, mas da elite, fazendeiros, né? Exportadores de cana, de açúcar, né? Juristas, jornalistas, né? Profissionais liberais, negros, né? Profissionais autônomos. Então, ela tem uma ampla participação. Mas qual é a proposta? Se não há um espírito de brasilidade, pelo menos separamos a um espírito de nordestino. Vamos separar o Nordeste e propunham esses separatistas a fundação de uma república. Né? Bom, são, ao mesmo tempo, o Recife é cercado por mar, né? Bloqueado por mar, né? Alagoas, as tropas entram pelos Alagoas, os alagoanos. Então não é um movimento só no Pernambuco, é no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Pernambuco e em Alagoas. Movimento grande, né? Reprime esses insurreitos, por assim dizer, né? A insurreição, prende os seus líderes, né? Uns são deportados, etc. Né? A insurreição é esmagada. Bom, é, o retorno da coroa portuguesa. Esse é o nosso próximo assunto. A década de 1820, né, a coroa estava em plena, mas em 1814, os exércitos ingleses foram derrotados, franceses foram derrotados, né, e saíram principalmente pela coligação chefiada pela Inglaterra, né, e saem de Portugal, e Portugal fica sob uma junta regencial da fidalguia, da nobreza portuguesa, mas o comando do exército de um inglês. Né? O exército português comandado por um inglês, sob a tutela da Inglaterra. Dom João preferiu ficar no Brasil, né, porque voltar até. Mas em 1820, a chamada Revolução Liberal de 1820, essa elite de portuguesa lá em Portugal, eles, né, fazem um movimento de rebelião, de revolução, e impõem determinadas condições à coroa no Brasil, dizendo que a coroa tinha que retornar, né? Dom Pedro haveria de atrás. Então ele perderia o posto de rei de Portugal, né? O direito à coroa portuguesa, e impunha uma série de modificações agora nas relações constitucionais da coroa. Né? Por exemplo, colocar impor uma constituição liberal, ou seja, né, mais participativa, menos intromissão do Estado na economia, né, etc. Então, eles impõem isso. Né? Impõem as chamadas juntas governativas nas províncias, aqui no Brasil, era uma proposta deles, né, e tinha que ser acatada pela coroa que estava aqui, estava ocorrendo em Portugal. Né? Então, aqui, o Brasil seria dividido assim, em províncias, né? E essas províncias ligadas todas diretamente a Lisboa, a Portugal,
Então, tiraria esse foco do centralismo de governo aqui na colônia brasileira, isso para diminuir o poder da própria administração da coroa, exigiu o retorno de Dom João, e Dom João, em 1821, volta para Portugal, assume agora com poderes diminuídos, né, e convoca as chamadas eleições para as cortes, que estava no bojo da Revolução Liberal. O que significa isso? Eleição de representantes das várias colônias de Portugal, né, e portuguesa, e lá em Portugal, para elaborarem essa Constituição, fato agora que moldaria, né, essa agora monarquia constitucional. Bom, o Brasil aí começa a eleger os seus representantes. Está lá o Cipriano Barata de novo nele, né? Nós vamos falar aí de Vergueiro, Carlos, Antônio Carlos de Andrada, né? Família proeminente de Santos, vai ter um papel decisivo aí no processo de independência, especialmente com José Bonifácio, né? Viveram na Europa, então eles são eleitos, mas a proposta dessas cortes, né, dirigidas pela elite metropolitana, eles exigem que o Brasil volte ao regime colonial. Então, quebra todos os acordos, fecha todos os acordos, né, revoga os acordos comerciais com a Inglaterra, e o Brasil volta ao sistema colonial monopolista, ao pacto colonial, o que não vai aceitar, né? Votam esses indivíduos, e aqui eles fazem uma pressão sobre o príncipe que ficou, né? No Brasil, Dom Pedro deixa seu filho, é muito novo, aí, na casa dos 20 anos, Dom Pedro como príncipe regente desse Reino Unido, Brasil, de Portugal e Algarves, né? Bom, Dom Pedro começa a sofrer uma pressão, mas tem uma célebre frase aí que os autores citam, de Dom João VI, que ele vai dizer para Dom Pedro aí na hora da partida, né? Tome a coroa antes que algum aventureiro o faça, né? Ou seja, antes que algum no Brasil vai tomar o poder, você se torne o imperador, o rei do Brasil, não é isso? Então, Dom Pedro vai ter essa, essa orientação o tempo inteiro, né? E não vai deixar isso escapar, né? Então, com as pressões dessas cortes portuguesas lá em Portugal, etc., ele começa a organizar um apoio aqui dentro dos portugueses, dentro dos brasileiros, e daqueles portugueses que tinham interesses econômicos, né, aqui dentro, de forma que, em 1821 mesmo, 22, né, ele o famoso dia do fico, né, ele diz lá para o povo, né, célebre, a história fala isso aí, né, alguns historiadores têm, se for para o bem geral do povo e felicidade da nação, digo ao povo que eu fico. Nação nós sabemos que não existe, mas ali começa o Estado brasileiro, né? Próximo passo será o rompimento com a coroa portuguesa e aí a nossa independência, que é um assunto que nós vamos tratar da próxima vez. Um abraço para todos, fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Rapaz, esse trem não está indo de jeito, tá lá, né? Eu vou parar a gravação.